Olá, amigo ouvinte internauta, que bom que você está aí para acompanhar com a gente mais uma edição do Jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria. Comigo, Marcos Furlan, e ele, especialista em Direito Previdenciário, professor Paulo Bacelar. Alô, professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. É isso aí, Marcos, bom dia a todos. Gostei do Alô Professor, até me deu uma ideia de fazer um programa. Alô Professor, gostei. Alô Professor. Fazer no YouTube um programa aí, já tô querendo já abrir um canal no YouTube sobre perguntas e respostas sobre Previdência. Gostei do nome, eu gostei. 20%, professor. Vamos fazer. Estamos prontos aí pra gente responder a nossos ouvintes hoje. Fique à vontade, participe com a gente. A primeira pergunta de hoje, professor Paulo Bacelar, vem da Ana Beatriz, de Russas. Meu pai está separado da minha mãe e ele está no cadastro dela. A minha mãe pode tirar meu pai do cadastro dela porque ela está com uma perícia marcada, pois ela tem paralisia infantil. Nesse caso, nessa situação, professor Paulo Bacelar. Olha, pode não, acho que deve, né? Se ele está separado dela, não está mais morando na mesma casa, sob o mesmo teto, ela tem que fazer a atualização do Cade Único, obrigatoriamente tirar aquela pessoa que não está mais vivendo naquela mesma casa. Então, todas as pessoas que não convivem mais na mesma residência devem ser retiradas do Cade Único e fazer essa atualização do Cade Único. E agora a pergunta do Zezinho em Pentecoste. Tem um sobrinho que em 2023 vai completar 18 anos. A mãe dele recebia a pensão do pai que faleceu. A mãe veio a falecer também. Ele tem direito a essa pensão mesmo fazendo os 18 anos? Ele não está recebendo a pensão desde que a mãe faleceu. Ele ainda tem direito depois dos 18 anos? Já fazem mais de 9 anos que a mãe dele faleceu. Olha, a pensão por morte para o filho é até os 21 anos de idade. Então, ele tem direito a receber até os 21 anos de idade. Se a mãe faleceu e ele não requereu a pensão, ele pode requerer até completar 21 anos de idade. No caso, ele está dizendo aqui que já fazem mais de 9 anos que a mãe faleceu, então hoje ele teria 27 anos já. Entre 18... Não, ele vai completar 18 ainda. Já tem 9 que ela morreu. Já tem 9 que ela faleceu. E ele recebe a pensão do pai e a mãe morreu há mais de 9 anos. Então Se a mãe for segurada, ele também vai ter direito à pensão da mãe, só que ele, se for pedir agora, só vai receber até os 21. Certo. Então quer dizer que, mesmo ela já tendo falecido há mais de 9 anos, ele tem o direito. Tem direito até completar os 21 anos de idade. O ruim aí é que ele não recebe o retroativo, né? Sim. Porque ele tem mais de 18, então ele teria que ter pedido quando tinha menos de 16 anos para receber o atrasado. Agora, vai ver se ela é segurada da Previdência também, né? Ele recebe a pensão do pai, porque o pai era segurado, e agora, se a mãe for segurada, ele terá direito à pensão, tanto da mãe quanto do pai. Pergunta da Jaiane, professor Paulo Bacelar. Ela não mandou aqui o local, você que participa com a gente, envie aí a sua mensagem, coloque o nome da sua cidade, de qual é a cidade que você está participando para a gente anotar aqui e fazer o seu cadastro, tá bom? Jaiane, seja bem-vinda ao nosso programa. Gostaria de saber se eu posso receber o Auxílio Brasil, porque recebo o BPC do meu filho. Olha, o Auxílio Brasil, existem regras que vai depender da família, do número de pessoas que tem na família, número de crianças. E o fato dela receber BPC não impede ela receber o Auxílio Brasil, mas aí teria que ver as regras internas do Auxílio Brasil para saber se ela teria direito a acumular. Mas o fato dela receber o BPC não impede ela receber o Auxílio Brasil. Marina, em General Sampaio. Olá, Marina, seja bem-vinda. Meu filho é autista. Eu dei entrada no LOAS. Ele recebe desde quando foi dado a entrada, desde da solicitação. Só eu e ele. Eu posso trabalhar como contratada. Então ela relata aqui que deu entrada em janeiro, foi marcada a perícia para maio. E em maio entraram em greve. Aí remarcaram para o dia 18 de novembro. Então ela estava fora do sistema. E agora remarcaram para o dia 21 de junho de 2023, professor Paulo Bacelar. Mas se der tudo certo, então desde quando ela deu a entrada, o requerimento ela recebe, desde a entrada, ela recebe desde a entrada, mas a questão dela ter sido contratada
vai gerar uma renda na família, e aí o servidor, na hora que for analisar o BPC, vai ver a questão da renda e ela vai ter que apresentar despesas médicas para relativizar a questão da renda, porque a renda, sendo ela e o filho, ela recebendo pelo menos um salário mínimo, vai ultrapassar o quarto do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Manuel de Trairi. Sofri um acidente na minha empresa e me afastei por muito tempo. Depois descobri que a empresa não pagava o INSS. O que eu devo fazer? O segurado, ele não pode ser penalizado porque a empresa não contribuiu, não fez o pagamento dos descontos que é feito no contra-cheque, né? Ele retém aquele dinheiro do trabalhador e ele tem que repassar para a Previdência. Se ele não fez isso, o segurado não pode ser penalizado. Então, se ele tem a carteira assinada, ele tem o vínculo confirmado, isso não vai dar problema para o segurado. Jéssica, em Umirim, participa com a gente. Meu pai deu entrada com um advogado no aposento dele e da minha mãe. Só que foi negado no INSS e está na justiça esperando marcar a audiência e já fazem 2 anos e ninguém tem resposta de nada. Eu queria entender porque a minha mãe deu entrada no INSS como auxílio de doença, só que foi negado. Aí tentaram na idade, só que foi negado também. Aí eu queria saber por que foi negado e eles tinham todas as provas. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Olha, aí é difícil dizer por que foi negado, porque a gente não está analisando, né, o processo para saber as provas. Mas se foi feito com advogado, possivelmente já teria ido para a justiça, né? E aí na justiça, se foi negado na justiça, porque na audiência o juiz não firmou a convicção de que aquela pessoa se trata de segurado, porque na audiência o juiz vai ouvir a pessoa, né, que está requerendo o benefício e as testemunhas. E aí, se foi negado na justiça, porque não teve a convicção do juiz para ter direito ao benefício. Agora a pergunta da Kel em Fortaleza. Ela quer saber o seguinte, professor Paulo Bacelar. Ela tem uma filha de 11 anos e é separada há 7 anos. E está com 1 ano que o ex-esposo dá uma pensão, mas o valor é abaixo do combinado com o promotor de justiça. Então ela pergunta assim, o que eu faço nesse caso? E mesmo sendo contrato o valor da pensão, pode ser descontado na folha de pagamento dele? Olha, ele paga um valor abaixo, né, do que foi combinado? A pensão alimentícia, sendo sentenciado, né, uma ação judicial, determinado pelo juiz quanto que o segurado vai pagar, quanto que a pessoa vai pagar de pensão alimentícia para o seu alimentante, caso a pessoa não esteja pagando de acordo com o que foi determinado em sentença, ela pode entrar com um pedido de execução da pensão alimentícia, ou seja, que o juiz intime o segurado a efetuar o pagamento num prazo, né? Isso também pode dar prisão para quem não está pagando a pensão alimentícia. E ele também pode se defender, dizer se por que não está conseguindo pagar aquele valor que foi acertado. Ele não pode diminuir o valor por conta própria. Se ele quiser diminuir o valor da pensão alimentícia, ele deve entrar com ação de exoneração de pensão ou de redução, de revisão da pensão alimentícia que ele está pagando para diminuir. E essa pensão pode sim ser descontada no contra-cheque, mas isso o juiz também tem que determinar através de ofício para que a empresa onde a pessoa trabalha desconte diretamente o valor da pensão por morte diretamente na folha. Ela deve procurar a Defensoria Pública para entrar com esse pedido de execução e de cobrança também. Participe pelo nosso WhatsApp 992734353, enviando a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a nossa produção. Lourdes, em Cascavel, participa com a gente. Meu marido trabalha como vigilante, ele tem 59 anos, só de vigilante tem 33 anos. Juntando tudo, tem 41 anos. Então ele quer saber se recebe com o mesmo salário. Recebe ou não, professor? Não, a aposentadoria não é paga com o último salário. A aposentadoria da pessoa é pela média de contribuições desde a data de julho de 94, né? Então, desde da competência de julho de 94, vai fazer uma média de contribuições da vida inteira laboral que a pessoa tem até a data do pedido da aposentadoria.
Pergunta agora no nosso programa, a pessoa não quis se identificar, é de Icó. Gostaria de tirar uma dúvida. Eu recebo um auxílio doença como agricultora há 2 anos e 9 meses. Eu tive um filho, então a minha dúvida é saber se eu posso receber a natalidade dessa criança. Eu não me encaminhei com medo de dar algum problema no meu auxílio doença. Então ela queria esclarecer essa dúvida. Ela tem uma outra dúvida também, que é a seguinte: quando eu comecei a receber o meu auxílio doença, cortaram o Bolsa Família. Então eu posso encaminhar de novo. Eu pago aluguel e tenho 2 filhos e só tenho a renda do meu auxílio doença. Eu sou mãe solteira. Olha, enquanto você recebe, se você recebe um auxílio doença como agricultora, você mantém a sua qualidade de segurada especial de agricultora enquanto você recebe o auxílio doença. Então, caso você tenha um filho nesse período, você é segurado, você teria direito ao salário maternidade. O problema é que você não pode acumular o salário maternidade com o auxílio doença. Então você teria que suspender o auxílio doença para receber o salário maternidade. Então não vale a pena, porque é o mesmo valor. E você teria que pedir uma alta médica do auxílio doença para depois do auxílio doença, do salário maternidade, que são 4 meses, você entrar de novo com o novo pedido de auxílio doença. Então, não faz sentido você ter o salário maternidade, porque você já está recebendo o auxílio doença e é o mesmo valor do benefício. Em relação ao Bolsa Família, enquanto você recebe benefício previdenciário, aí você não tem direito ao Bolsa Família também. E agora a pergunta da Antônia Lúcia, em Capistrano, professor Paulo Bacelar. Eu tenho um filho de 4 anos e o pai dele faleceu de Covid em 2021. Ele era casado com outra mulher e tem 2 filhos com essa mulher, 2 filhos menor de idade. Eu não sei se ela está recebendo pensão. Eu gostaria de saber se tivesse, o meu filho tem direito também. Olha, se ele é segurado da Previdência na data do óbito, o seu filho vai ter direito à pensão por morte. Caso ela queira requerer para o outro filho, a mãe do outro filho queira requerer, também vai ter que requerer, mas em benefícios separados. São 2 benefícios distintos. Mas precisa ver se o pai dele era segurado na data do óbito. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Geissa, em Aracati. Trabalhei durante 6 anos na cidade de carteira assinada. Depois desse tempo, eu voltei para a zona rural. Eu tenho um terreno em um município e moro em outro. Eu quero saber como faço para começar a preparar as provas para a aposentadoria. Eu ainda não fiz nem o sindicato, porque eu tenho um terreno em Beberibe e moro em outro local. E tenho todos os documentos em Aracati, onde eu posso fazer o meu sindicato, onde eu tenho terreno ou onde eu moro. Eu já estou com 37 anos. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Olha, o sindicato você deve fazer na cidade onde você exerce atividade rural. Se é em Beberibe, é o sindicato de Beberibe. Agora, você não basta você morar na zona rural, não basta você morar num sítio, você tem que trabalhar, você tem que exercer atividade rural. Plantar milho, feijão, mandioca, viver da agricultura. Então você pode contribuir com o sindicato, mas a prova que você tem que ter, a contribuição para o sindicato, ela não vai servir como prova plena de que você exerce atividade rural. Você precisa ter recibos de compra de semente. Quando você for fazer alguma inscrição em algum órgão público, como você dá uma procuração para alguém, ou você for cadastrar seu filho numa escola, você ter no cadastro a sua profissão como agricultora. Então, tudo isso vai servindo como prova daqui para frente, não só a contribuição para o sindicato. E com quantos anos a aposentadoria rural, professor? E ela vai se aposentar aos 60 anos de idade, com 15 anos dessa comprovação do exercício da atividade rural exclusivamente. Ela não pode trabalhar em outra atividade. Tem que ter um trabalho exclusivo na zona rural. Gabi, em Pentecoste, sou soro positivo, fui favorável na social, mas foi negada. Eu gostaria de saber se eu tenho algum direito de correr atrás de algum benefício. Olha, você precisa ser cadastrado no CadÚnico e se não contribui com a Previdência, você deve solicitar
um auxílio, um benefício assistencial à pessoa deficiente. Então você deve fazer isso através do CRAS, fazer o cadastro no Cade Único, depois requerer o benefício no INSS. Juliana Nobre participando com a gente. Meu esposo precisou fazer uma inscrição no Sindicato dos Trabalhadores para fazer o pedido da energia, para colocar na energia rural. Aí ele ficou pagando o Sindicato Rural, isso desde 2017. A pergunta é, ele é obrigado a pagar todos os meses o sindicato até a aposentadoria, sendo que ele é agricultor. Ele agora tem 34 anos. Deve continuar pagando, mas ele só tem 34 anos. Olha, o pagamento ao sindicato é uma opção do segurado para ter benefícios do sindicato. Se você contribui com o sindicato pensando em aposentadoria, você está pagando o sindicato de forma errada, porque o pagamento ao sindicato não gera direito à aposentadoria. Você deve ter provas da atividade rural. Uma das provas pode ser o sindicato, mas pagar o sindicato apenas não gera prova para você se aposentar. Então não é obrigado a você contribuir com o sindicato para se aposentar. Se você tiver provas de que exerce atividade rural, você teria direito à aposentadoria sem necessidade de ficar contribuindo com o sindicato. Só esclarecendo aqui, se a pessoa paga o sindicato durante os 15 anos, mas não tem as provas, ela não vai se aposentar. Ela não se aposenta porque não teria prova suficiente para se aposentar. Nesse caso, ela poderia ir para a justiça, se a justiça entender que essa prova é um indício de prova material de 15 anos atrás, antes da aposentadoria, e ele na entrevista se convencer de que a pessoa é trabalhadora rural, ela pode até aposentar, mas isso é um risco muito grande porque seria uma prova só, e aí o juiz poderia ficar em dúvida se aquela pessoa realmente é assegurada ou não. Participe do nosso programa, envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Agora tem a pergunta do Cícero Gomes, de Quixeramobim. Minha esposa é professora. No ano que vem, ela vai completar 26 anos de trabalho e 55 anos de idade. Ela pode dar entrada na aposentadoria no ano que vem? 26 anos, vamos olhar aqui a tabelinha agora, né? Professora, 26 anos de contribuição em 2023. 2023. Então, professora, pela regra 2, ela precisa ter 53 anos de idade e 25 anos de contribuição. Então, se aposenta, mesmo agora, Marcos. Mesmo porque agora. Em 2022, ela precisa ter 52 anos e meio de idade. Ela tem 54, e né? 25 anos de contribuição. Então, ela pode se aposentar agora, em 2022, já teria direito à aposentadoria nesse ano de 2022. Olha só, parabéns então, hein, Cícero? Que notícia boa, hein? Já pode dar a entrada aí na aposentadoria. Maria do Carmo participa agora, com a gente. Oi. Uma coisa, ela Sim. pode ser servidora, né, pública. Ele não sim. fala aqui se ele é da prefeitura, se é a prefeitura de Quixeramobim, se Certo. for regime próprio, aí teria que ter os 55 anos de idade, Sim. aí ela teria aposentadoria somente o ano que vem. Se for servidora pública, sua esposa, Cícero, ela se aposenta o ano que vem. Se ela for contratada do regime geral de previdência, ela já pode se aposentar. Já pode se aposentar. Maria do Carmo participa com a gente. Gostaria de saber se minha sogra tem direito à pensão, porque meu sogro faleceu em julho, mas eles eram separados. Nesse caso, ela tem direito se ele fosse segurado da Previdência, professor? Legal aí, né? O rapaz, a Maria do Carmo se preocupando com a sogra, né? Então a sogra dela deve ser boa. Veja bem, mas nesse caso, se ela já era separada, mesmo separada de fato, ela não teria direito à pensão por morte, porque separado de fato já não tem mais o vínculo com aquela pessoa, não é mais dependente daquele segurado que faleceu, a não ser que ela dependesse dele financeiramente, ou recebia uma pensão alimentícia, ou recebia ajuda de outra forma, o pagamento de um plano de saúde, colocando ela como dependente no imposto de renda, ela teria que ter 2 provas de dependência econômica se não tiver a pensão alimentícia. Somente recebendo a pensão alimentícia já dava direito a ela a receber a pensão, mesmo para ex-esposa, separada, divorciada, ou então separada de fato. Mas se ela não recebia nenhuma ajuda financeira, nenhuma dependência econômica,
ela não teria direito à pensão por morte. Professor, acontece em muitos casos que os casais separam, mas aí demora um certo tempo para cuidar da documentação, né? Separar no cartório. E se for esse o caso, ela tem direito ou não? Se eles já estavam separados já há um certo tempo, Sim, mas assim, no cartório o registro consta que eles são casados ainda. É isso que eu digo, se fosse mesmo separado de fato, ou divorciado, é a mesma coisa. Separado de fato, a pessoa separou, mas não divorciou. Tem que ter a prova da dependência econômica do mesmo jeito. Maria do Carmo, obrigado pela sua participação. A Gilvânia em Trairi, professor Paulo Bacelar, enviou pergunta pra gente. Eu gostaria de saber se eu tenho direito ao BPC, pois tenho bico de papagaio e artrose no quadril. Eu tenho 37 anos. Olha, dependendo aí do atestado médico, né? Se ele teria que ter um atestado médico, um laudo dizendo que ele está impossibilitado de exercer atividades, que ele tem barreiras sociais que impedem dele trabalhar, dele sobreviver, aí ele teria direito ao BPC. Mais uma pergunta aqui no nosso programa, Alderi Santos, de Russas. Meu esposo é concursado, ele trabalha na prefeitura e somente ele trabalha no momento. Temos direito ao Auxílio Brasil, temos somente um filho e o nosso filho tem 18 anos. Eu cheguei a receber 9 parcelas de R$ 600 na pandemia e depois passei a não receber mais. Eu procurei o CAD e disseram que a renda é alta para receber o auxílio. Deve ser por isso mesmo, né, professor Paulo Bacelar? Ela procurou o CAD único, né? Ela procurou o CAD único e disseram que a renda é alta para ela receber o auxílio. Aí depende da renda para receber o Auxílio Brasil, né? Então, no caso aí, ela passou da renda, ela não recebe mais. Maria, em Brejo Santo, meu pai recebe o BPC. De 2 em 2 anos tem que atualizar o cadastro no Bolsa Família. E minha mãe está no cadastro dele. Em janeiro de 2023, ela vai completar 55 anos e vai dar entrada na aposentadoria dela por idade rural. Eu gostaria de saber se ela pode continuar no cadastro do meu pai ou se tem que ir no Bolsa Família pedir para excluir ela do cadastro. Se ela continuar, irá prejudicar a aposentadoria do meu pai? Aliás, foi o que eu quis falar hoje num programa no Instagram, né? Fazer um post sobre a questão das informações do CAD único. As informações do CAD único têm que ser verdadeiras. Se a pessoa mora com a pessoa, ela tem que ficar no CAD único e tem que... as consequências de dar certo um benefício ou não importa. O importante é que esteja as informações corretas no caso. A Régia, de Paraipaba, pergunta, professor Paulo Bacelar. Já fazem 7 anos que eu estou no processo de divórcio. Está na última instância no STJ. A minha advogada falou que desde 2018 que eu já estou divorciada e eu não recebi as minhas coisas ainda. Eu já posso ir no cartório fazer averbação antes de receber a minha causa? Não, você só pode ir no cartório averbar o seu divórcio depois que sair a sentença. E com a alvará judicial você pode ir ao cartório e fazer as averbações nos seus documentos. Régia, em Paraipaba, obrigado pela participação. A Neide, em Russas, professor Paulo Bacelar. Tenho 49 anos de idade, 27 anos de contribuição. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria condicional. Recentemente eu fiz 3 cirurgias entre agosto e setembro. Volto a trabalhar em dezembro agora, mas a minha perícia é só em abril de 2023. Isso está correto? Neide, a aposentadoria proporcional é para quem tinha até 98, próximo de atingir os 30 anos de contribuição. Então, se você já tem esses 27 anos de contribuição, mas não é em 98, então não teria direito à aposentadoria proporcional. Em abril de 2023, você vai ter uma perícia, porque você fez o pedido de auxílio-doença, né? Realmente, as perícias estão sendo marcadas para muito tempo, mas você poderia fazer, se tiver um atestado médico com o início e o fim do período de descanso, que seja pelo menos até 90 dias, você pode fazer um pedido de perícia documental, sem precisar fazer a perícia
presencial. Se você não, se a sua descanso, se o seu período de licença for maior do que 90 dias, aí você teria que esperar a perícia até abril para fazer a perícia. Fátima, no Crato, professor Paulo Bacelar, tem uma neta que desde os 9 anos ela recebe o BPC, pois ela tem uma doença rara. O pai dela e o tutor, quando ela fizer 18 anos, ele perde esse benefício e precisa fazer uma perícia para passar para o nome dela. Veja bem, o BPC, quando é concedido para uma criança, o pai ou a mãe fica como tutor nato, representante legal daquela pessoa, até os 18 anos de idade. Se ela não tiver condições de continuar com aquele vínculo, continuar recebendo no banco, se ela tiver um problema, por exemplo, mental, que não pode ir até o banco para receber o pagamento, ele precisa entrar com pedido de curatela após os 18 anos para se tornar o curador daquela criança, mesmo sendo pai. A tutela é até os 18 anos, realmente. Então, se ela não tiver condições, ele tem que se cadastrar como representante legal, curador, para poder continuar recebendo. Caso ela continue, ela possa resolver as coisas dela, não tenha problemas mentais, ela tem que entrar com pedido de exclusão do tutor, do representante legal, que seria o tutor, para ela ficar como titular do benefício após os 18 anos de idade. Ana Paula, em Russas, participa com a gente. Fui diagnosticada com fibromialgia. Eu tenho depressão e ansiedade. Tomo medicação, tenho uma filha, sou mãe solo. Eu tenho 38 anos de idade. Será que eu tenho direito de receber o auxílio-doença? Depende do laudo médico. As doenças não incapacitam a pessoa. O que incapacita... Aliás, desculpa, né? A doença incapacita a pessoa, lógico. O benefício... não é concedido pela doença que a pessoa tem, e sim pela sua incapacidade gerada pela doença. Vai depender do laudo médico dizendo se você está ou não incapaz para exercer atividades laborais. Participe do nosso programa pelo nosso WhatsApp 99273-43530, operadora 85. Tem alguma dúvida na área previdenciária? Entre em contato com a nossa produção. A pergunta agora é do Antônio, em Salitre, professor Paulo Bacelar. Sou motorista, transporte escolar, categoria D, há 4 anos do município. Agora eu tive um problema no meu olho esquerdo. O médico deu um laudo confirmando a cegueira em um olho. O que eu devo fazer? Eu tenho direito a algum auxílio para parar de trabalhar nessa função? Olha, a cegueira de um olho dá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Se ela continuar trabalhando, ela vai ser enquadrada como deficiente e vai se aposentar aos 60 anos de idade, ao invés de 65 de idade. Se vai dar direito a algum auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quem vai dizer isso é um laudo médico atestando que ele está incapaz de trabalhar, ou somente naquela atividade ou em todas as atividades. Então ele vai ter que pedir primeiro o auxílio-doença, né, ligar para 135 ou fazer pelo site do INSS, pedir o auxílio-doença, para saber, e também juntar no pedido de auxílio-doença o laudo médico dizendo que ele está incapaz de trabalhar ou provisoriamente ou definitivamente. Se ele tiver incapaz de trabalhar provisoriamente, ele para de trabalhar, vai ter aquele benefício, depois ele vai trabalhar ou em outra atividade ou na mesma atividade. Se ele não puder na mesma atividade, ele vai trabalhar em outra atividade, mas vai continuar trabalhando com aquela marca de deficiência, e ele se aposenta com 15 anos de contribuição, porém com 60 anos de idade. A pessoa que trabalha com alguma deficiência se aposenta com 60 anos de idade e não com 65. Francisca Araújo, em Redenção, gostaria de saber... eu, como agricultora, além de pagar o Sindicato dos Agricultores, eu posso também, de outra forma, pagar o INSS como facultativo para facilitar a comprovação de qualidade de segurado do INSS e assim ter acesso aos benefícios previdenciários? Sim, tem direito, sim. Ela pode contribuir como facultativo, inclusive pagar até mais do que o salário mínimo. Mas se ela quiser pagar apenas sobre um salário mínimo, ela vai pagar no código 1406, que é do código de 11% do salário mínimo, e aí com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, ela não precisaria provar a condição de segurada especial. Porém, se ela, como segurada especial, comprovar a atividade especial e pagar como facultativa no código
de segurado especial, aí ela pode se aposentar até com 55 anos de idade e não com 62. Cibele Queiroz, em Aracoiaba, professor Paulo Bacelar. Tenho 55 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Eu sou zeladora há 15 anos. Com 62 anos de idade, ela teria direito à aposentadoria. Raquel Moraes, em Canindé. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Sou agricultora e tenho todas as provas. Eu tenho 52 anos de idade. Eu posso me aposentar? Se tiver 55 anos de idade, ela poderia se aposentar. Com 52 ainda não. Tem que esperar mais 3 anos. Regina Marques, em Fortaleza. Meu esposo trabalha com produtos químicos há cerca de 12 anos. Ele pode dar entrada em uma aposentadoria especial? Não. A aposentadoria especial tem que ter no mínimo 25 anos. E para a mulher, tem que ter... Vamos olhar aqui nossa tabelinha... Para a mulher, 57 anos de idade para poder se aposentar como trabalhadora com agentes nocivos. Então, 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. 60 de idade e 25 anos de contribuição. Mila Damasceno, em Fortaleza. Sou viúva e estou perto de me aposentar. Eu gostaria de saber se eu posso perder a pensão que eu recebo. Ela recebe uma pensão como viúva e vai se aposentar. Não tem problema. A aposentadoria ela vai acumular com a pensão por morte. Não tem problema nenhum. Participe do nosso programa pelo nosso WhatsApp 0 operadora 85 99273 4353. A Raeli Barbosa, professor Paulo Bacelar de Fortaleza, enviou pergunta pra gente. Pago o MEI. Eu gostaria de saber se eu posso ter algum problema quando me aposentar. Eu tenho 28 anos de idade e já pago há 4 anos. Vai ter problema quando se aposentar? Não. O MEI, ele contribui e vai se aposentar com 15 anos de contribuição. E no caso o homem, 65 anos de idade. No caso da mulher, 62 anos de idade. E é interessante a preocupação da Raeli, que com 28 anos, muito jovem, muito nova, né, professor Paulo Bacelar, já se preocupando aí com a aposentadoria, né? Exatamente. E o MEI, ele pode continuar contribuindo depois de aposentado também. Carolina Sampaio, no Farias Brito. Alô, Carolina, seja bem-vinda ao nosso programa. Trabalhei por 25 anos como professora do Estado e tenho 55 anos de idade. Quando posso dar entrada na aposentadoria? Se com 55 anos de idade, ela já poderia se aposentar. Socorro Maria, em Beberibe. Tenho um filho com autismo. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício. O filho com autismo tem direito a um BPC, ao deficiente, mas isso depende dos laudos médicos e também da renda familiar que ela deve comprovar e ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Ser cadastrada no CAD único e ter a renda declarada no CAD único. Se a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo, ela pode dar entrada no BPC para o filho dela. Régia Araújo, em Fortaleza. Sou cuidadora há 20 anos. Eu tenho direito a me aposentar por idade? Se ela contribui com 20 anos de contribuição, eu precisaria somente de 15 anos, mas com 20 anos de contribuição, pagando como contribuinte individual, né, que a cuidadora ela é contribuinte individual, se for diarista. Se for contratada como carteira assinada, seria empregada e ela se aposenta com 62 anos de idade. Robênio Lopes, em Cascavel, professor Paulo Bacelar. Eu tenho um filho com câncer e parei minha vida para cuidar dele. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício. Eu estou, no momento, sem emprego recentemente. Se ele tem... vamos lá. As pessoas que têm um filho que não pode trabalhar por causa do filho, ou trabalham e têm dificuldade de trabalhar por causa do filho, perguntam se ela teria direito a um auxílio-doença parental, ou seja, um auxílio-doença por causa que tem cuidado do filho. Na via administrativa isso não é permitido, não é legal, não existe previsão legal para isso, mas na justiça tem se conseguido alguma coisa em relação a isso. Um auxílio para que aquela pessoa possa pagar alguém para cuidar do filho, por exemplo. Se ela não está pensando no auxílio doença para ela em relação ao filho, o filho poderia ter direito a um BPC
e ela teria que comprovar também, ser cadastrada no CadÚnico, e ter uma renda familiar menor do que um quarto salário mínimo. Então seriam as duas opções, ou um BPC para o filho, ou um auxílio doença parental, mas isso somente na justiça. O BPC para o filho poderia ser administrativamente, mas teria que ter a renda familiar menor do que um quarto do salário mínimo. A pergunta da Melissa Duarte, em Fortaleza. Meu esposo faleceu e tenho 2 filhos menores. Eu posso receber algum benefício? Olha, sempre que a gente fala, né? Se ele era segurado da Previdência, estava contribuindo na data do óbito, né? Era segurado na data do óbito, ela teria direito sim à pensão por morte, tanto ela quanto os filhos, dividido em igual parte entre os 3. Ana Célia, em Fortaleza. Sou enfermeira e tenho 46 anos de idade. Com quantos anos eu posso me aposentar? 46 anos de idade, precisaria ter 60 de idade e 25 de contribuição. Giovana Martins, em Fortaleza, também, professor Paulo Bacelar. Meu esposo sustentava a casa e faleceu deixando 3 filhos. Eu posso receber algum benefício? Se ele era segurado da Previdência quando teve o óbito, ele deixará a pensão por morte para os seus dependentes. Veja aí algumas perguntas, né, parecidas, para a gente verificar aqui a importância da pessoa estar contribuindo e não deixar de contribuir, senão deixa de ser segurado, se quando ocorre alguma coisa, ela deixa de ter direito aos benefícios previdenciários. No caso, se tratando de pensão por morte, professor Paulo Bacelar, se ele fora segurado da Previdência, tem uma data limite para essa pensão para os filhos ou não? Os filhos recebem até os 21 anos de idade e a mulher, o cônjuge, né, ela recebe, dependendo da idade do cônjuge, um período de pensão por morte. Então, por exemplo, só vai ter direito à pensão vitalícia se a pessoa tiver 45 anos de idade. A esposa, o marido, né, que sobreviveu, teria direito à pensão vitalícia apenas se ela tiver 45 anos de idade. Letícia Mariana, em Juazeiro do Norte. O pai dos meus filhos é presidiário e eu estou desempregada. Um dos meus filhos precisa de cuidados especiais. Eu tenho direito a algum benefício? Depende. Se ele, quando foi preso, também era segurado da Previdência e recebia até um salário mínimo, ela terá direito ao auxílio reclusão, ela e os filhos dela. Francisco Matias, no Crato. Tenho 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Sou caminhoneiro. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. Marcos, eu vou responder aqui primeiro, complementar aqui a pergunta da Letícia. Ah, sim. Que há o auxílio reclusão se a pessoa que foi presa era assegurada da Previdência e recebia até um salário mínimo de salário, no último salário, e terá direito também, se for o caso do filho dela, que ela diz aqui, que o filho precisa de cuidados especiais. Então o filho pode ser um deficiente, a pessoa pode ter uma deficiência, aí ela teria direito ao BPC e não ao auxílio reclusão. Se ele, quando for preso, não era assegurado, ela pode pedir o auxílio, o benefício assistencial ao deficiente para o filho dela, que é o BPC para o filho dela. Ok, agora sim a pergunta do Francisco Matias, do Crato, que tem 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ele é caminhoneiro, professor Paulo Bacelar. Quanto tempo falta para ele dar entrada na sua aposentadoria? Olha, o motorista de caminhão, ele tem direito a converter o período especial dele como especial se ele contribuiu até 95. Então ele pode converter esse tempo como especial. Não sendo especial, ele só vai se aposentar aos 65 anos de idade. Thaís Lopes, em Fortaleza. Tenho uma filha especial de 21 anos. Eu tenho direito à aposentadoria dela? Seria um BPC se ela não contribui com a Previdência. Se ela não contribui, teria direito a um BPC para a pessoa com deficiência, independentemente da idade da pessoa. Mas tem que ter cadastro no CadÚnico e ter uma renda familiar menor do que um quarto do salário mínimo. Participe do nosso programa pelo nosso WhatsApp, o 99273-43530, operadora 85. Agora a pergunta do Ronald de Paula, de Fortaleza. Minha esposa tem problemas de saúde e toma muitos remédios e está impossibilitada de trabalhar. Foi negado o INSS. O que eu posso fazer? Ela deve procurar um advogado para ver os atestados médicos,
a condição dela de saúde, verificar o motivo do indeferimento, se for por renda ou se for por não constatação da incapacidade, e aí verificar se ela é segurada da entrada no auxílio-doença judicial ou pedir o BPC, caso ele tenha dado entrada no BPC e o INSS tenha negado esse benefício. Agora a pergunta da Raimunda, de Santa Quitéria. Queria uma informação porque já fiz a perícia médica e eu estou esperando a perícia social. Eu tenho soro positivo e estou esperando pela perícia social. Eu queria essa informação. O que significa essa perícia social? Professor Paulo Bacelar. Olha, o BPC é considerado para pessoa com deficiência quem tem impedimentos de longo prazo, ou seja, de até 2 anos, né? Até 2 anos não, no mínimo 2 anos de um impedimento social que tenha barreiras sociais que impedem dela trabalhar, impedem dela conviver com as demais pessoas que não têm aquela deficiência. Para apurar esse impedimento de longo prazo, precisa fazer uma análise biopsicossocial, ou seja, uma análise médica e social. Então ela vai fazer uma perícia médica e uma avaliação social para ver as condições dela, onde ela mora, com quem ela mora, o que é que ela faz, como é que é a vida dela, e aí fazer uma junção com aquela perícia médica e juntar as 2 perícias para saber se ela tem aquele impedimento de longo prazo. Então essa essa avaliação social é exatamente isso, é uma conversa com o assistente social para ver as condições sociais daquela pessoa. Márcia, em Granja, eu tive trombose depois do parto em dezembro de 2020 e eu estou com sequelas. Os médicos estão me dando atestados e eu sinto dores e eu tenho que usar meia e medicamentos para melhorar as dores e também o inchaço. Eu entrei com um pedido de auxílio, fiz uma perícia e constatou que posso trabalhar. Depois eu fiz outra perícia e a advogada falou que eu tenho que aguardar, será que eu tenho a possibilidade de receber? Eu sou agricultora. Professor Paulo Bacelar. Se ela já fez a perícia, né, com os atestados médicos, ela deve aguardar a decisão aí do INSS. Conceição, em Camusim, professor Paulo Bacelar, eu tenho 58 anos e 22 anos de contribuição. A última vez que contribuí foi em 2016. A minha dúvida é se eu recebo o Auxílio Brasil. Se eu quiser pagar o MEI, eu perco o Auxílio Brasil, porque no momento é a única renda que eu tenho. Então ela recebe o Auxílio Brasil. Se ela pagar o MEI para continuar contribuindo com a Previdência, ela perde o benefício? Não, ela não perde o Auxílio Brasil somente por pagar o MEI, mas ela vai depender da renda familiar. Se ela paga o MEI, porque ela tem renda, ela vai ter renda por causa do MEI, né? E aí vai verificar a renda das outras pessoas, que não pode ser maior do que 2 salários mínimos, essa renda. Então ela vai fazer uma análise da família e aí saber se ela vai ter direito a continuar recebendo o Auxílio Brasil. Maria do Socorro, em Russas. Sou agricultora, tenho todas as provas, eu tenho 55 anos e tenho uma empresa aberta em meu nome que nunca foi dado baixa e existem dívidas também. Então, o meu nome foi utilizado, não foi eu que fiz os empréstimos, a dívida não é minha, mas está no nome da minha empresa. Mas eu nunca usufruí das coisas da empresa, eu sempre trabalhei como agricultora e eu posso provar. Nesse caso, o que eu posso fazer? Isso vai atrapalhar muito a vida De novo, professor Paulo Bacelar. Isso vai atrapalhar muito a vida dela na hora de aposentar, porque o juiz vai ver que tem uma empresa em aberto em nome dela, vai ver que ela não é agricultora e ela vai ter que comprovar que essa empresa não existia. Então é difícil para ela isso. Então, quanto mais cedo, melhor ela encerrar essa empresa, né? E ter imposto de renda mostrando que ela não teve renda, alguma declaração de que a empresa não existiu, que não trabalhou, para poder mostrar para o juiz, nesse momento, que ela não era empresária e sim agricultora a vida inteira. João Batista, em Santa Quitéria. Minha esposa, ela é uma pessoa com problemas e ela não sabe os dias da semana, não conhece direito, ela não grava nada que a gente fala para ela. Ela não grava recado, não sabe de idade, sente uns apertos na cabeça. Ela tem direito à aposentadoria? Se ela for segurada da Previdência, ela pode pedir uma aposentadoria por invalidez. Se ela não for segurada, ela pode requerer um BPC, mas aí para isso precisa ver a renda familiar,
a família ser cadastrada no Cade Único, ela pedir um BPC. Também ela precisa ser representada. Ela deve também pedir uma curatela, uma interdição civil, né, através de uma ação judicial, para poder pedir a curatela e alguém poder representar ela nesse pedido de BPC. Fernando, em Baturité, professor Paulo Bacelar. Tenho 27 anos de idade e há 11 anos sofri um acidente de moto e fiquei com sequelas. Eu coloquei a papelada no INSS 3 vezes, mas em todas veio indeferida e há 5 anos eu trabalho na prefeitura. Eu ainda posso receber algum benefício? Sugiro aí que você procure um advogado para analisar o caso, para poder entrar com a ação judicial caso você tenha direito a esse benefício. Mesmo passando 5 anos? Mesmo passando 5 anos, não importa, porque o INSS negando o benefício, não há tempo para você pedir uma ação judicial. Você pode passar a vida inteira sem ter pedido aquele benefício na justiça, você pode recorrer da justiça para benefícios indeferidos. Final de mais uma edição do nosso programa. Sábado que vem, o nosso encontro marcado, eu e o professor Paulo Bacelar, o jornalista Luziano de Oliveira também aqui no especial Caminhos da Aposentadoria, respondendo a você, amigo ouvinte internauta. Tem alguma dúvida? Você pode enviar durante a semana a sua pergunta para a nossa produção. 99273-4353, 0 operadora 85. Agradecer a presença do professor Paulo Bacelar. Fala, professor! Olá, amigos. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Feliz em estar aqui com vocês e com o Marcos também aqui, toda a equipe aqui do programa Alerta Geral. Até o próximo sábado. Abraço para você, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!